Boa tarde, Carille. Vou começar te perguntando da imagem que a gente viu ali no treino. O Romero saiu sentindo, parece, o adutor da coxa esquerda, sentou um pouquinho ali, depois deixou o treino. Conversou com você também. Ele passa a ser dúvida ou ele já está até fora da partida contra o Flamengo? Boa tarde. Está fora do jogo. E no caso dele estar fora, dá para adiantar quem é que você está pensando? E outra coisa, logo depois do jogo você falou que não, no dia seguinte você ia decidir entre Marquinhos Gabriel e entre Giovanni Augusto. Já decidiu também? Decidi do time. A única baixa hoje foi o Romero. Então jogamos com Cássio, Fagner, Pedro, Balbuena e Arana, Gabriel, Michael, Marquinhos Gabriel, Rodrigo e Cleison e Jô na frente. Essa é a equipe que inicia o jogo no domingo. Fábio, boa tarde. Será um duelo de técnicos da nova geração, né? De ideias novas, enfim, Fábio Carille e Zé Ricardo. Queria que você falasse um pouco se você tem algum tipo de relação, além da profissional com o Zé, se vocês já chegaram a conversar, e se você entende que realmente você vai enfrentar um treinador pressionado do outro lado, né? Se você vê que realmente há uma cobrança muito excessiva no trabalho do Zé, e se você pode tirar proveito disso também. Conheço ele bem pouco, conversamos algumas vezes, é uma relação bem profissional, mas é um cara que eu quero estreitar esse laço de amizade, sim. Né? Precisamos nos unir também, que a nossa categoria, que a nossa classe esteja mais próximo cada vez mais. Essa é uma ideia. A única diferença que eu vejo que aqui no Corinthians é uma equipe que está bem definida e que só chegou o Cleison depois do Campeonato Paulista. Então é um grupo que se mantém desde o início do ano, e o Flamengo chegando os jogadores no meio, por mais qualidade que tenha, técnica, individual, muitas vezes falta no coletivo. Né? Vejo parecido com o Palmeiras essa mesma situação. Né? Mas é um excelente profissional, se criou uma expectativa muito grande do Flamengo estar lá em cima pelas contratações, mas, independente de técnico, o maior problema foi o que aconteceu com o Corinthians ano passado. Muita mudança no elenco, jogadores chegando no meio da competição, e isso atrapalha um pouco. Esse teu time já deu respostas em jogos como o de domingo, né? Eu acho que dá para comparar situações contra o Palmeiras fora, contra o Grêmio fora, no Campeonato Paulista contra a Ponte, contra São Paulo, enfim. Em jogos grandes o time respondeu. É o tipo de comportamento que você espera também para domingo? Você precisa dessa resposta para enfrentar um rival direto ao título? Fizemos grandes jogos contra os grandes e fizemos grandes jogos contra os considerados menores também. Né? Foi partidas bem inteligentes, caso de vitória. Próprio contra o Avaí lá, fizemos uma partida para ganhar o jogo. Né? A equipe está bem equilibrada. Mas dá uma tranquilidade maior porque a equipe cresce nesses momentos. Questão de personalidade, questão de querer a bola, de jogar, de fazer o seu melhor, de uma entrega muito grande. Né? Está num momento maravilhoso e fazer de tudo para repetir um grande jogo, uma grande atuação no domingo. Carille, queria que você falasse um pouquinho sobre as entradas do Marquinhos Gabriel e também do Cleison, os dois pontas. O que muda nesse time do Corinthians? O que muda são as características dos jogadores. O Marquinhos tem mais um contra um, tem o drible, tem o lance, o Jadson mais armador. Né? Então a gente fica com uma equipe mais aguda, uma equipe mais ofensiva. E o Cleison, por outro lado, é um jogador de qualidade, inteligente para jogar também, que baixa para marcar. Muito parecido a movimentação que ele vai fazer dentro do campo. Né? Um jogador mais leve, de drible. E o Romero é um jogador mais de buscar, de ajudar, de sair triangulando, de tabelar, tanto que ele está sendo um dos nossos armadores também. Prova disso foi os 2 gols contra o Palmeiras, o lance do pênalti e depois o gol do Arana. Né? Então a nossa ideia não muda, o que vai mudar um pouquinho as características dos atletas que estão entrando. O Romero tem uma lesão ou ele vai ser poupado? O que você chegou a falar com o Ivan Grava? Ele veio para o campo para ser testado. E no trabalho ele sentiu. Não sei te dizer agora qual a gravidade, mas já está vetado do jogo de domingo. A expectativa é que ele volte para campo para treinar na segunda-feira, para estar à disposição na quarta. O Fábio, ainda em cima da pergunta do Ortega sobre os grandes enfrentamentos, nos jogos contra Grêmio e Palmeiras, até foram jogos como visitante, o Corinthians teve uma postura mais reativa do que de iniciativa. Né? Foi um time que esperou muito bem, marcou demais, ganhou os 2 jogos. Para o jogo contra o Flamengo, isso é uma tendência ou o fato de ser um jogo em casa
muda um pouco a característica e faz o Corinthians trocar mais golpes o jogo inteiro com um time tecnicamente tão bom quanto o Flamengo? Nos preparamos para todas as situações. O que a gente tem que fazer contra o Flamengo é respeitar demais. Tecnicamente é um time muito acima, né? Muito acima, jogadores qualificados, com o Diego, com o Everton, os dois Evertons, o Guerreiro, que nós conhecemos bem. Então a gente vai ter que ter muita humildade para marcar bastante, né? Já pegamos equipe contra o Santos aqui esperando que viesse numa proposta ofensiva e não veio. Eu não acredito que o Flamengo vá fazer isso de esperar lá atrás. Eu acredito que eles vão fazer o jogo deles, que vem fazendo o tempo todo. Acho que mudar sem muito treinamento é bom para nós se isso acontecer. Então espero o Flamengo agredindo e a gente com bastante humildade para marcar e saber fazer bem o nosso jogo sem bola. E queria que você falasse um pouco do Paulo Guerreiro, né? Um jogador que vocês conhecem tão bem, você conhece tão bem, um cara que também te ajudou tanto em um momento tão importante da sua vida, imagino, lá no Japão, um título mundial. Como é que vai ser esse reencontro e enfrentar e anular o Paulo Guerreiro? Já jogamos várias vezes contra o Paulo Guerreiro, né? 2-2 no ano passado, lá no Rio, 4-1, acho que foi o jogo aqui, no primeiro turno, tô certo? 4-0. 4-0. Um jogador de força, que nós temos que saber muito bem para tentar antecipar, sabe usar muito bem o corpo, e de área. Os nossos dois zagueiros que vão iniciar o jogo já jogaram contra ele, então sabe bem, é um jogador que a gente tem que estar atento os 90 minutos. Carille, considerando a equipe titular, né, se você for ver os dois jogadores que jogam aberto, o Jadson e o Romero, eles ajudam muito na recomposição, né, principalmente o Romero. E Cleison e Marquinhos Gabriel já não são as principais características deles, a recomposição em si. Como que você pensa, né, ainda mais contra um ataque de jogadores tão habilidosos, né, como o do Flamengo, como que você vai fazer para compensar essa diferença em relação aos titulares? Recompõe tanto quanto os dois. Pode ter certeza. Pode buscar os jogos que o Marquinhos fez. Só que o Jadson sai de trás através de passe. O Marquinhos muitas vezes sai no lance do 1 contra 1. Pode buscar o jogo contra o Vasco no Rio. Foi com esse time, né? Só no Jadson por dentro, Cleison na esquerda e Marquinhos lá. Pode buscar, eles têm essa condição. O Marquinhos entrou contra o Vitória lá e baixou, saiu de trás para um lance que originou o gol do Jô, né? Eles têm as características, estão trabalhando bastante. O Cleison, desde o Ituano, jogando pelo lado esquerdo, onde ele atuou mais no Ituano também, vindo até embaixo marcar para chegar, né? E tem trabalhado para fazer isso. Só que ele tem uma qualidade do 1 contra 1 melhor do que a do Romero. Então, vão fazer a mesma função, só que as características para sair de trás elas são diferentes. Só mais um que eu quero deixar bem claro para vocês aqui. O Danilo está sendo relacionado para o jogo, tá? Sabe que não vai entrar em campo. São 23 jogadores que eu convoco. Com a saída do Romero, eu estou convocando o Danilo, porque eu quero ter ele junto. Ele já está ciente da situação, aceitou prontamente a estar com a gente. Então está sendo convocado, vai para o banco para estar junto nesse momento. E, Carille, agora falando sobre esse momento da temporada, né, a gente vê que as lesões musculares elas se intensificam em todas as equipes. E o Corinthians foi vítima disso com o Pablo, né, que teve uma lesão muscular, o Romero também, um desconforto aí, muscular. Liga um sinal de alerta, aumenta uma preocupação em relação ao número de lesões musculares que possam acontecer nessa reta do Campeonato Brasileiro? Sim, isso serve para todas as equipes. Em todos os anos, essa fase do ano é a pior, né? Falei na coletiva de quarta, poupou jogador na Sul-Americana. Não, se fosse um jogo de brasileiro na quarta-feira, ia ser aquele time que ia para campo, né? E aí estão dando os sinais. O Rodriguinho saiu do jogo contra o Fluminense reclamando de dor na panturrilha. O Romero saiu durante o jogo lá ainda com a mão no adutor. Então é momento de ter cuidado, sim. Então, correr o risco de perder o jogador por um bom tempo, eu prefiro segurar ele um jogo por questões clínicas mesmo. A gente tem que estar atento nesse momento. Fábio, aqui. Tudo bem? Pedi um tempo no Campeonato Brasileiro, porque ontem saiu o adversário das oitavas de final na Copa Sul-Americana, o Racing, né? Time tradicional, que a gente conhece bem. Queria só um comentário seu à parte de Brasileirão sobre como você recebeu esse seu novo adversário. Não vi jogos ainda do Racing esse ano para falar sobre o Racing, que estilo de jogo que é, se é um jogo que agride, se é um time que agride. Não vou ver por esses dias, que acho que a gente não tem nem data ainda do jogo, tem? Não tem. Então, sei que
que eu tenho uma equipe aí que já trabalha em cima do jogo desde hoje, né? E eu vou procurar só mais perto mesmo, porque eu vou de jogo a jogo. Mas, assim, uma coisa eu gostei, a gente não ter que ir lá na Colômbia e fazer uma viagem longa outra vez, né? Foi muito ruim ter ido lá para enfrentar o Patriotas lá. Foi ruim, sim, na nossa preparação. Viagem de quase 13 horas, somando da saída do CT até a chegada do hotel lá em Paipa. Então, isso eu já gostei. Mas falar sobre o adversário, características, eu ainda não sei. Aproveitar para fazer uma segunda também, Fábio. Você contou para a gente agora que o Danilo vai ser relacionado, né? Um jogador com uma idade avançada, que teve uma lesão grave, ídolo do clube, mas também que já demonstrou que tem vontade de voltar a jogar, tem vontade de atuar em alto nível. Projetando um pouco mais para frente, já que nessa partida você já confirmou que ele não joga, hoje, nesse time do Corinthians, com esse posicionamento, onde você enxerga o Danilo em campo para ser aproveitado? Numa região mais central. Ou na do Rodriguinho, conforme a equipe, ou na do Jô, como já jogou várias vezes aqui como 9. Principalmente no início, na hora que ele voltar, que ele estiver pronto, eu não vejo ele jogando mais de lado e baixar tanto, pelo menos no início. Então, na hora que ele sabe que ele precisa de uma condição melhor, nós sabemos também, né? Conversa com ele foi bem franca hoje, eu querendo ele relacionado para estar junto. O cara vencedor, o cara que todo mundo olha e respeita, os garotos também, tem ajudado demais no dia a dia do trabalho. Está muito ciente que está indo, gostou, porque faz acho que quase 11 meses que não é relacionado para um jogo, né, de sentir esse calor de vestiário, de um jogo desse tamanho. Então, discutimos bastante entre comissão e diretoria, né, e achamos importantíssima a convocação dele. Ô, Carille, esse time está batendo marcas, né? 2 semanas atrás a gente falava de bater a invencibilidade do Tite, agora a gente está falando de entrar para a história como a melhor campanha dos pontos corridos, né? Do primeiro turno você venceu o Flamengo. Então fala um pouquinho mais desse momento mágico para a gente. É muito feliz, né? Todos nós muito felizes com tudo isso que está acontecendo. Já falei muitas vezes e vou repetir, não trago isso para o meu elenco, não trago isso para as minhas reuniões, né? Só trago a responsabilidade do próximo jogo, que já é grande. Então, se eu ficar trazendo invencibilidade, se eu ficar trazendo 26 jogos sem tomar gol no ano, eu acho que é muito peso, né? O peso de já vestir essa camisa, a responsabilidade de nos preparar para o próximo jogo, ela é muito grande. Mas é claro que todos nós muito orgulhosos com essa fase e com esses números. Carille, de novo aqui. Pegando 2 extremos, um ídolo, o Danilo, e um candidato a ídolo, o Pedrinho. Em quanto tempo você acha que o Danilo volta a jogar? E em quanto tempo o Pedrinho vai ter condições físicas de começar jogando? É muito difícil falar sobre tempo, né? É muito difícil. Mas a gente está percebendo nos treinos que o Pedrinho, a cada treino, está conseguindo suportar mais. Se vocês buscarem imagem, todos os jogos que o Pedrinho iniciou, ele saiu logo no começo do segundo tempo. E todos os jogos que ele entrou, a parte final dele, a gente vê que ele está sentindo. Faz parte do processo que ele está passando. Então é muito difícil, mas a gente está vendo que cada dia está melhorando. E o Danilo também, né? É um cara já com uma certa idade, muito tempo parado. Nós estamos vendo no trabalho aqui que ele está atrasado, mas é um cara que nos surpreende sempre, né? Uma vontade, vem aqui 2 períodos quase todos os dias para trabalhar, né? Espero que em breve o Pedrinho tenha uma condição maior de suportar o jogo e que o Danilo também esteja em plenas condições. Mas falar em tempo, daqui quanto tempo, é um pouco difícil. Mas você foi bem claro na sua comunicação, né? O Danilo está relacionado, mas ele sabe que não vai jogar. Só que o torcedor, às vezes ele é muito passional, né? Você sabe que domingo, se o jogo tiver mais ou menos, por alguma circunstância, pode vir um grito de Danilo da arquibancada. Você está pronto para receber isso também? Recebo todo dia grito de algum nome. Todo dia. É por isso que eu estou deixando bem claro com vocês aqui, para que vocês ajudem a passar isso também. Sei do carinho pelo torcedor com ele, sei da importância do Danilo, mas sabemos que não está no momento ainda. O Fábio, qual que é a sua expectativa em contar com o Emerson Santos, zagueiro do Botafogo? Existe essa possibilidade? O que você viu do jogador e pode passar para a gente? Hoje, nenhuma, né? Quem vai falar de contratação e chegada de jogadores é a diretoria. Eu, como em alguns momentos já respondi sobre chegada de jogadores e distorceu a conversa, essa foi a verdade. A partir daquele momento eu não falo mais da chegada de nenhum jogador. Carille, em 16 rodadas você só utilizou o time titular em 4 jogos. Agora 17 também não será o time titular. Como é que você analisa quando fala o Corinthians não tem elenco se o time mantém a mesma pegada aí durante todo o campeonato? Eu trabalho todos da mesma forma.
todos. Tem 30 jogadores de linha aí, os 30 sabem o que tem que fazer, pode ter certeza. É claro que aí vai faltar um pouquinho de entrosamento, algo assim. Não fico lamentando os jogadores que estão fora. Sei da importância de todos, mas eu não fico lamentando. Porque já pensou, chegar aqui, eu sou o reserva do Jadson, um exemplo. O Jadson está fora, o que o cara que vai entrar vai pensar? Não acredita em mim. Então acredita em todos. Sei da importância do Jadson, mas acredito muito no potencial do Marquinhos, do Cleice, de quem for entrar. Né? É assim que eu trabalho e é assim que eu entendo que é o melhor para eu lidar com o grupo. Carinho, aqui no fundo, por favor. A gente deu uma matéria hoje, você deve ter visto, de uma gravação a respeito da base, né? Era o pai do técnico Márcio Zanardi, que era do Sub-17, cobrando um dinheiro de um pai de um jogador para o menino ter espaço. A pergunta não é nem como técnico do Corinthians, enfim, mas como alguém do futebol, o quanto esse terreno da base é fértil para esse tipo de coisa e qual a preocupação de vocês, porque, por exemplo, ontem metade do elenco ali era de jogadores da base, né? Vocês têm um convívio muito grande com essa meninada. Eu li a matéria, porém não escutei o vídeo, né? E desculpa, Braga, é um assunto que eu não quero entrar, cada um com os seus problemas, né? A gente sabe o tanto de sujeira que existe no meio do futebol em tantos lugares, então é muito difícil falar em cima de algo que você não está tão por dentro da conversa, né? Mas eu sei que o nosso futebol precisa melhorar muito, precisa de muitas pessoas de caráter assim para que o nosso futebol evolua cada vez mais. Obrigado.